Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Vamos dar início aí à Escola Bíblica Dominical, hoje a lição de número 5. Nós vamos estar a partir de hoje transmitindo aí a Escola Bíblica Dominical. Hoje vai ser já a lição número 5, vai ser no dia 3 de novembro de 2024. Nós vamos estar falando hoje sobre a promessa de salvação. Uma lição muito importante, uma lição que traz para nós muitos ensinamentos, que vai falar sobre a salvação. Então é muito importante nós aprendermos sobre a salvação, que é algo que nós todos estamos buscando. E nesse dia nós vamos estar aqui dando início aí à Escola Bíblica Dominical. Quero fazer uma oração aqui para lermos a palavra de Deus nesta manhã. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento, meu Deus, vamos estudar a Tua palavra. Pedimos ao Pai, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento, dai-nos a revelação da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. O título é A Promessa de Salvação. O texto áureo diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É um texto muito importante que nós vamos estar estudando hoje, porque a palavra de Deus, ela nos ensina, né, através da Bíblia Sagrada, o caminho da salvação. O próprio Jesus, ele diz, né, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. E nós vamos aprender como chegar, como alcançar essa tão grande salvação. E aqui a palavra do Senhor está dizendo: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Então o segredo hoje é crer naquele que deu a vida dele na cruz do Calvário pela minha e pela tua salvação. A verdade prática diz assim: a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Nós sabemos que Deus, ele tem muitas promessas para nós, e promessas de bênção, vida e vida com abundância, mas a maior de todas as promessas é a da salvação, né? É o algo mais importante na nossa vida. Vamos dando continuidade aqui na leitura bíblica em classe. João 3, 14 ao 21. Diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. O texto da leitura bíblica em classe, né, um texto muito, fala muito forte com nós sobre a salvação, como nós já lemos aqui nesse texto, né, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, mais uma vez, vem aqui confirmar que o segredo é crer, e quando nós vamos estudar aqui hoje, crer não é somente com palavras, crer não é só falar eu creio, mas demonstrar isso com obras, com atitudes, com a nossa vida no dia a dia, porque o que faz a diferença diante de Deus é a nossa vivência, a nossa vida, e não somente as nossas palavras. Não é só falar eu creio, nós temos que demonstrar verdadeiramente isso na nossa vida. Na lição passada que nós estudamos, né, nós falamos sobre obediência,
E então nós vemos que tem que ter obediência, obediência à palavra de Deus. E aqui no versículo 19 diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Né? Então, infelizmente, muitos amaram e amam mais as trevas do que a luz, porque a luz, ela revela, né? Ela revela a nossa vida, ela revela tudo aquilo que nós fazemos. A palavra-chave desta lição é salvação. Então, nós vamos hoje falar sobre salvação. O comentário da palavra de Deus nessa lição, a introdução diz assim: a salvação é um dos mais importantes temas das páginas da Bíblia, pois é a principal promessa de Deus para a humanidade. A doutrina bíblica da salvação leva-nos a conhecer qual grande é o amor de Deus para com o ser humano. E é exatamente isso o que nos mostra o Evangelho de João, no capítulo 3, em que estudaremos a promessa da salvação, sua natureza e perseverança. Olha que coisa importante. A salvação é um dos mais importantes temas das páginas da Bíblia. Essa é a realidade, irmãos. Nós sabemos que em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, a salvação é algo mais importante, apesar de ter os milagres, de ter os sinais, as maravilhas de Deus, mas a importância maior ela está na salvação. A partir do momento que o homem pecou lá no Jardim do Éden e perdeu ali a oportunidade de estar na presença de Deus naquele lugar maravilhoso, então Deus ele vem sempre trabalhando com o homem para trazer o homem para o caminho da salvação, e hoje nós vamos estudar que isso aconteceu através da vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da morte e da ressurreição dele na cruz do Calvário. São algo que nós vamos aprender nesse dia. No primeiro tópico, nós vamos, os objetivos dessa lição no primeiro tópico é explicar biblicamente a promessa da salvação. Nós vamos estar explicando a promessa da salvação. No segundo tópico, nós vamos mostrar a natureza da promessa da salvação. E no terceiro tópico, refletir a respeito da importância da promessa da salvação e a perseverança nela. Olha que coisa importante, né? A promessa da salvação é algo muito importante, nós sempre falamos isso, tem que ter perseverança, nós temos que perseverar. No primeiro tópico, no primeiro subtópico aqui, vai falar sobre a promessa da salvação, uma maravilhosa salvação. E aqui eu destaquei alguns pontos importantes aqui para a nossa meditação, para nosso aprendizado. A palavra diz assim: semelhantemente, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário proporciona redenção para a alma carente de salvação. O sacrifício de Jesus é ele que veio para trazer para nós essa oportunidade, é uma oportunidade que Deus nos deu, como nós falamos ainda há pouco, depois que o homem perdeu o contato com Deus lá no jardim, nós vemos que agora Jesus Cristo ele vem para nos aproximar de Deus novamente. E aqui é algo muito importante, porque o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele proporciona essa redenção, essa aproximação nossa para com Deus novamente, para a alma carente de salvação. Né? A nossa alma é carente de salvação. Agora, o segredo é nós aceitar esse convite de Deus, reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, porque nós temos que reconhecer isso, porque é a maneira que nós temos de chegarmos a Deus. Então, nós temos que reconhecer esse sacrifício. E como nós falamos ainda há pouco, como se reconhece esse sacrifício? Né? Demonstrando uma mudança de vida. Em João 3, quando Jesus, Nicodemos vai ter com Jesus, né? E Jesus lhe ensina a Nicodemos sobre essa transformação, sobre essa mudança de vida. Então, tem que ter verdadeiramente um novo nascimento, uma transformação na nossa vida. E mais adiante ele diz assim: essa preciosa promessa traz duas realidades.
primeira, a de quem crer não será condenado. Então, a primeira é, quem crê não será condenado. Mas isso, novamente, aqui ressaltando, quem crer e obedecer a palavra e verdadeiramente andar nos caminhos de Deus, segundo aquilo que a Bíblia nos ensina. Então, nós precisamos o quê? Crer, não somente com palavras, mas crer com atitudes, crer com obras, crer com essa transformação de vida. Aí vem o segundo ponto. Segundo, a de quem não crê já está condenado. Então, quem não crê na morte de Jesus, na ressurreição de Jesus, quem não crer que Jesus Cristo veio nessa terra para trazer a salvação, infelizmente aí já está condenado. Então, essa oportunidade, ela está aí para todos nós, para independente de pessoas, independente de classe social, independente de qualquer coisa, a salvação ela é para todos. Agora, depende de cada um de nós, depende de como nós vamos receber esta salvação, esta oportunidade, né? Então, nesse primeiro subtópico, nós aprendemos aqui que quem crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado. E aí está uma coisa muito importante, que é a misericórdia de Deus, que a oportunidade, ela é para todos. Agora, depende de nós aceitarmos ou não. O segundo subtópico vai falar sobre a obra de salvação. E a obra de salvação, destaquei aqui algo importante. Dessa maneira, a salvação propriamente dita tem a ver com os que recebem a Cristo Jesus, como seu suficiente Salvador. Aqui tem algo muito importante, né? Porque muitas das vezes, quando nós pregamos, falamos sobre essa necessidade da pessoa aceitar a Jesus, de reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador, às vezes muitas pessoas não entendem isso, mas isso é muito importante, é um reconhecimento que nós fazemos ali diante de Deus e também diante das pessoas. Nós confessamos, o próprio Jesus no Evangelho, ele diz que aquele que confessar ele diante dos homens, ele vai confessar ele lá diante dos anjos de Deus. Então, olha bem, dessa maneira a salvação propriamente dita tem a ver com os que recebem Cristo. Então, nós temos que receber a Cristo. Todos nós temos que reconhecer que ele como único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, né? O único e suficiente Salvador da nossa alma. Essa é uma coisa, algo muito importante que nós temos que pregar para as pessoas, fazer com que as pessoas venham entender isso, pregar o Evangelho. Nós sabemos que pregar o Evangelho, irmãos, muitas das vezes parece algo simples, mas nós que já vivemos outrora fora da presença de Jesus, sabemos que não é tão fácil assim, né? Porque é muito difícil fazer com que as pessoas venham entender que ela precisa de reconhecer Jesus, que ela precisa ter esse encontro com Jesus para poder receber essa tão grande salvação. O que nós observamos? Né? Isso já aconteceu comigo, eu creio que já aconteceu com muitas outras pessoas, quando a pessoa prega o evangelho para essas pessoas, já pregou para nós e nós pregamos hoje para outras pessoas, o que acontece? Né? A pessoa fala, não, eu já tenho Deus, eu já conheço Deus, né? Dificilmente a pessoa entende que ela precisa de levantar sua mão, de reconhecer diante dos homens, diante de Deus, que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da nossa alma. E quando falamos único e suficientemente, é verdadeiramente só Jesus, não tem outro caminho que nos leva até o céu. João 14,6, né? O próprio Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E aí ele fala algo importante: ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então é o único caminho que nos leva à salvação. Então, dessa maneira, a salvação propriamente dita tem a ver com os que recebem a Cristo Jesus como seu suficiente Salvador. Esse é o segredo, esse é o ponto principal para nós alcançarmos essa tão grande salvação. No terceiro subtópico, diz assim: o Salvador. A obra de salvação
tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço do pecado. Então, Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Nós temos que entender isso, né? E ele morreu, como está escrito também em João 3,16, que o Senhor, ele deu o Filho dele, né, para morrer na cruz do Calvário pela minha e pela tua vida. Ele amou o mundo de tal maneira, olha bem, ele amou a todos de tal maneira que ele deu o Filho dele. Então, a obra da salvação, ela tem como base a entrega do Filho de Deus. Jesus Cristo desceu da sua glória, veio aqui, padeceu, como nós lemos e sabemos aí através da Bíblia, sofreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, abrindo assim o caminho da salvação para todos nós. E voltando aqui sempre no texto, né, para aquele que reconhece, para aquele que crê, para aquele que aceita, porque nós lemos ainda há pouco, né? Aquele que crê não será condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Crê em quê? Que Deus deu o Filho dele para morrer na cruz do Calvário pela minha e pela tua vida. Então, olha a importância de nós verdadeiramente crermos e entender que ele pagou o preço do nosso pecado. Então, nós não temos hoje que ficar remoendo coisas que passaram, mas sim ter uma vida nova e procurar cada dia melhorar na nossa vida, porque nós estamos em busca, né, da santificação a cada dia, porque a Bíblia diz que sede santos, porque ele é santo, e sem santidade ninguém verá ele, mas nós sabemos que nós precisamos melhorar a cada dia. E dando continuidade, ele diz assim: todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem se arrepende, crê e permanece em Jesus, jamais perecerá eternamente. Olha que coisa importante, olha como Deus é tão bom para com nós, irmão, e nós precisamos reconhecer isso a cada dia, irmão. Por isso que eu sempre falo da alegria que eu tenho de servir a Deus, de estar na presença de Deus. Todo aquele que nele crê, olha bem, não pereça. Todo aquele que crê no Senhor não vai perecer, não vai perecer. Então é uma oportunidade muito linda e que todos precisariam entender essa oportunidade, né? A gente prega o evangelho, a gente fala, sabemos que há uma luta muito grande, há uma dificuldade muito grande, mas nós temos que continuar sempre com essa força, pregando o evangelho, mas tenha a vida eterna. Então, Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos tenham a vida eterna na presença dele. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Mas tem a vida eterna. Quem se arrepende, crê e permanece em Jesus, jamais perecerá eternamente. Aquele que crê e permanece em Jesus, jamais perecerá eternamente. Então, olha que palavra abençoada para a nossa vida. Nós temos que buscar essa salvação. Vamos pregar o evangelho. Vamos anunciar as boas novas. Vamos. Tem muitas pessoas ainda, irmãos, que não têm esse conhecimento, que não teve esse encontro com Jesus. E às vezes nós falamos assim: ah, mas eu já preguei, eu já falei, a pessoa não aceita. Não, não vamos desistir, não vamos desanimar, não vamos parar de pregar jamais. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos continuar pregando, falando, insistindo para que as pessoas venham reconhecer Jesus. Porque esse milagre aconteceu na minha vida, aconteceu na sua vida e na vida de muitos, e ainda vai acontecer na vida de muitos. Mas para isso nós precisamos buscarmos cada dia a presença de Deus e pedir sabedoria ao Senhor para pregar o evangelho e fazer com que as pessoas venham entender essa tão grande salvação que Deus tem preparado para nós. No segundo tópico, vai falar a natureza da promessa de salvação. No primeiro subtópico aqui, vai dizer assim: a justificação. Quem é alcançado pelo evangelho de Cristo e crê no Filho de Deus com todo o seu coração, é declarado justo, isto é, livre da culpa e do merecimento da punição divina. Uma coisa muito importante que nós temos que colocar no nosso coração, né? É aqui a justificação. Nós sabemos que nós temos que buscar a presença de Deus e entender que Deus mudou a nossa vida. Nós não podemos ficar
Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu pratiquei isso, eu pratiquei aquilo. Não, Deus ele está justificando nós e Ele é poderoso para fazer isso. Agora, nós temos que reconhecer isso na nossa vida e, a partir do momento que nós temos esse conhecimento, nós procurar fazer o melhor a cada dia para verdadeiramente merecer essa justificação que vem da parte de Deus para com nós. Quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo e crê no Filho de Deus com todo o seu coração, ele é declarado justo. Olha bem, quando nós cremos com todo o coração, é o que nós falamos ainda há pouco, não é somente com palavras diante das pessoas, mas com atitude diante de Deus, porque uma coisa é muito importante, nós temos que entender uma coisa muito importante. Às vezes a pessoa fala assim, Deus quer o coração, Deus quer o coração. Deus quer o coração. Ele conhece o coração da pessoa, né? Agora, também nós temos que dar um testemunho diante da sociedade que as pessoas não veem o nosso coração. Elas não veem o nosso coração. As pessoas veem nossas obras, elas veem nossas atitudes, as pessoas veem a maneira que nós agimos. Então, nós temos que procurar ser justo diante de Deus e também diante da sociedade, né? Então, é uma coisa muito importante nós temos que colocar no coração. Deus quer o coração, Deus vê o coração, ele vê. Agora, nós temos que entender uma coisa, que o homem, o ser humano, não vê o nosso coração. Não sabe o que nós pensamos, não sabe o que nós praticamos no nosso dia a dia. Agora, eles veem as nossas atitudes. Então, isso aí é muito importante. Então, ele diz assim, é declarado justo. Isto é, livre da culpa e do merecimento da punição divina. A partir do momento que nós entendemos e cremos que Jesus, ele perdoou nossos pecados, nós não temos que ficar mais preocupados com aquilo que nós fizemos, nós temos que preocupar com aquilo que nós vamos fazer. Então a diferença está aqui. Às vezes a pessoa fica muito agarrada naquilo que fez e acaba não fazendo o melhor dali para frente. Mas eu já fiz aquilo errado, já pratiquei aquilo, vou praticar mais uma coisinha aqui, outra coisinha ali, porque eu já fiz lá. Não, temos que entender que a nossa vida ela vai ter uma divisão. O antes de Jesus e o depois de Jesus. Então há uma diferença muito grande. Nós temos que entender, o que ficou para trás não faz parte mais do nosso futuro. Agora nós temos que procurar dar merecimento a essa justificação que Deus fez na nossa vida, né? Nós temos que fazer o nosso melhor, nós temos que procurar melhorar mais. Por isso que ele fala, isto é, livre da culpa e do merecimento da punição divina. Então nós fomos justificados por Deus, que é poderoso para nos perdoar e para nos libertar. E ele continua dizendo, dessa forma, fomos justificados e por isso temos plena paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Nós passamos a ter agora plena paz com Deus, através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mediador, né? Aquele que nos trouxe novamente a ter um encontro com Deus, ter um encontro com Deus. Então, dessa forma, fomos justificados e por isso, olha bem, temos plena paz com Deus. Então, a partir do momento que eu entendo que Jesus, ele me perdoou, que Jesus transformou minha vida, né? Apagou os meus pecados e me deu uma vida nova, agora eu tenho paz para com Deus. Eu tenho paz para com Deus através de Jesus, porque eu não estou pensando mais no que eu fiz, mas eu estou pensando no que eu estou fazendo e no que eu vou fazer, para agradar a Deus e para reconhecer e agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos concedeu. O segundo subtópico diz assim, a regeneração, né? A nossa transformação, a nossa mudança. Uma pessoa que nasce de novo passa por um processo de transformação interior, em que o coração sofre uma mudança radical por intermédio do Evangelho, mediante o poder do Espírito Santo. Olha bem, olha que coisa maravilhosa, né, irmãos? É muito bom estudar a palavra de Deus. Uma pessoa que nasce de novo, ela passa por um processo de transformação interior, em que o coração sofre uma mudança radical por intermédio do Evangelho.
Então, o Evangelho de Jesus Cristo, ele entra na nossa vida e ele muda a nossa vida verdadeiramente, radicalmente. Ele transforma a nossa vida. Por isso que nós sempre pregamos, irmãos, e falamos, uma coisa muito importante que nós falamos, a pessoa, ela é convidada a vir como ela está, a vir como ela está. Agora, ela não pode permanecer como ela está, mas quem vai fazer essa limpeza? Quem vai fazer essa purificação? Quem vai fazer essa libertação? É o Espírito Santo de Deus. Porque quem pode mudar o homem, quem pode transformar o ser humano, é somente o Espírito Santo de Deus. Só ele tem esse poder. Agora, aqui tem um ponto muito importante que nós precisamos entender. A pessoa também precisa querer. É tudo parte também de um querer. Não, eu quero ser transformado, eu quero ser uma nova criatura, tem que querer. Deus, ele não obriga ninguém. Eu volto aqui a falar da conversa de Jesus com Nicodemos. Jesus pregou para ele, Jesus falou para ele da salvação, agora cabe a ele, cabe a nós aceitar essa palavra e querer essa transformação na nossa vida. O evangelho, ele transforma a vida. O evangelho muda história de pessoas, muda vidas. Agora, tem que aceitar o evangelho, receber o evangelho e querer também obedecer a palavra de Deus. Tem que ter uma obediência diante de Deus, né? E mediante o poder do Espírito Santo. Então sabemos que o homem de si mesmo, ele não é capaz, mas o Espírito Santo de Deus faz essa obra na nossa vida. A obra da redenção, da transformação, a obra da mudança na nossa vida. Somente o Espírito Santo de Deus tem esse poder para fazer isso na nossa vida. Só ele liberta, só ele verdadeiramente transforma. Uma vez que nascemos de novo, passamos a fazer parte da família de Deus. Olha bem, uma vez que nascemos de novo, passamos a fazer parte da família de Deus. Eu já falei isso aqui ali no programa da rádio algumas vezes e volto a falar aqui também. Deus, ele tem uma maneira diferente de olhar do que a nossa, né? Nós já achamos que está muito bom, estamos na igreja, está muito bom, está bom, né? Aos nossos olhos está bom, está no lugar certo, está aprendendo da palavra. Agora, Deus, ele olha de duas formas. Ele olha aquele que crê, que obedece verdadeiramente, que serve a ele, e aquele que não serve. Então, uma vez que nascemos de novo, nós passamos a fazer parte da família de Deus. Mas uma vez que nós nascemos de novo. Então, a partir de que temos verdadeiramente uma transformação de vida, né? Aí nós, automaticamente, nós passamos a fazer parte da família de Deus. Terceiro subtópico aqui. Em segundo lugar, somos santificados de maneira progressiva por meio do relacionamento com Cristo. Vamos aqui por parte, né? Depois nós vamos dando continuidade. Olha que coisa maravilhosa. Em segundo lugar, somos santificados de maneira progressiva. Então, a pessoa ela tem um tempo para ela se libertar, né? Nós vamos aprender, nós vamos ouvindo a palavra, mas como eu falei ainda há pouco, tem que ter um desejo, né? Você vai chegar na igreja, você vai ficar ligado ali naquilo que está sendo ensinado, ou quando você está ouvindo uma pregação pela rádio, um ensinamento, você tem que ter um desejo no seu coração. Você tem que ter um desejo. Não, eu quero aprender, eu quero ouvir, eu quero aprender. E isso vai acontecer, essa libertação na nossa vida, progressivamente, né? Através de um relacionamento com Cristo. Nós temos que ter um desejo. Não, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer a palavra, eu quero melhorar cada dia mais. Aquela sede, aquele desejo é que vai trazer a transformação na nossa vida. Agora, se nós caímos no acomodismo, não, já estou na igreja, já está bom, né? Não procuro aprender, não procuro ler a Bíblia, não procuro ouvir, não procuro aprender da palavra de Deus. Eu posso ficar lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, e eu não vou ter uma transformação, não vou ter uma mudança. Porque o que vai trazer, o que vai fazer essa transformação na minha vida é o ensinamento, é a palavra de Deus, que vai fazer com que eu venha crescer espiritualmente.
Esse processo ocorrerá até o advento da nossa glorificação final, por ocasião da transformação do nosso corpo no advento do arrebatamento da igreja. Olha bem, até lá nós vamos estar sempre aprendendo. Nós vamos estar sempre aprendendo. Por isso que nós nunca podemos nos acomodar. Não, eu já estou bem, já está bom, eu não preciso mais aprender, eu não preciso mais. Não, isso não, irmãos. Todos nós temos, cada dia nós temos algo novo a aprender com Deus. Todo dia nós temos algo novo. Eu até falei sobre isso ontem aqui na igreja. Às vezes a pessoa lê um texto e fala assim, eu já conheço esse texto, não quero mais ler esse texto, já é um texto muito conhecido. Nós estamos enganados. Todos os dias a palavra de Deus ela tem revelações novas, tem ensinamentos novos para a nossa vida. Mas isso cabe de quê? De uma inspiração, e que nós temos que ter esse desejo de aprender da palavra de Deus. Então ele fala aqui, até o arrebatamento da igreja, nós vamos estar tendo que procurar a melhorar a cada dia, né? Como nós já ouvimos ali, progressivo. E ele continua dizendo, pois teremos um corpo semelhante ao de Jesus ressurreto. Portanto, a obra de salvação exposta no Evangelho de João, ela é completa, né? A obra, ela é completa. É só nós nos entregarmos verdadeiramente a Deus, colocarmos à disposição de Deus, ter um desejo no coração de melhorar, de mudança de vida, de servir a Deus verdadeiramente, que isso vai acontecer progressivamente na minha e na tua vida. Então, esse texto é um texto muito importante, de muito ensinamento para a nossa vida, que nós estamos estudando hoje, que é em João 3, né? E tem muitas referências bíblicas aqui que nós não temos tempo para entrarmos nela aqui, né? E demorar muito. Então, aqui nós vamos passar aqui para o terceiro tópico. O terceiro tópico vai falar sobre a promessa e perseverança na salvação. Isso aqui é muito importante, irmãos. É muito importante. Nós vamos falar sobre a perseverança na salvação. Nós temos que perseverar. Nós sabemos que estar na presença de Deus não é algo momentâneo, é um dia, dois. É enquanto vida tivermos, né? É enquanto vida tivermos. Não adianta a pessoa falar, eu estou na igreja há 30 anos, mas se ela nos últimos dias de vida não fizer aquilo que é reto, ela se desviar da presença de Deus, infelizmente ela vai perder aquilo tudo que ela fez. Então a perseverança, ela é muito importante, nós temos que orar por isso. A base da promessa de salvação é Cristo, nós temos que entender isso. A base da promessa é Cristo. É a única forma de chegarmos a Deus. João 3 mostra, é o primeiro subtópico aqui. João 3 mostra com clareza que o nosso Senhor é o centro da promessa de nossa salvação. É o centro da promessa da salvação, é Jesus Cristo. Não podemos caçar a rodeio, não podemos inventar outras coisas. Eu sempre falo isso aqui, quem nos acompanha sabe disso. O evangelho de Jesus, ele é simples, a pregação é simples. Jesus, ele ensina com simplicidade. Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. E nós também não temos que inventar muita coisa, é isso aí. O que Deus requer de nós é obediência, obediência é algo importante que Deus requer de nós, buscar a santificação a cada dia, a melhorar a cada dia, ter um desejo dessa melhora, e isso aí que vai fazer a diferença na nossa vida. Ele continua dizendo, logo a igreja de Cristo, o povo de Deus, é constituída de pessoas unidas ao Senhor Jesus. Assim fazemos parte do corpo de Cristo, e isso só é possível por causa da obra consumada no Calvário. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa maravilhosa, né? A igreja, ela é reunida através de Cristo. Todos nós temos que estar ali na igreja por causa de Cristo, né? A igreja, ela é composta de pessoas que estão no mesmo propósito. Qual é esse propósito? Reconhecendo Jesus Cristo. Por isso que nós sempre ensinamos, alicerça a sua fé em Jesus Cristo. Não alicerça numa pessoa, num ser humano. Também
Nós sempre falamos aqui, não pregamos denominação, nós sempre pregamos Jesus Cristo. Alicerça a sua fé em Jesus Cristo. Não olha para os lados, não olha para pessoas, olha para Jesus. A partir do momento que nós olhar para Jesus, nós vamos continuar firmes até o fim. Logo, a Igreja de Cristo, o povo de Deus, é constituída de pessoas unidas ao Senhor Jesus. Unidas ao Senhor Jesus. Então eu tenho que estar unido ao Senhor Jesus, você tem que estar unido ao Senhor Jesus, e assim nós formamos a igreja do Senhor. Então olha que coisa maravilhosa. Assim fazemos parte do corpo de Cristo. Assim nós fazemos parte do corpo de Cristo. Cada um de nós individualmente reconhecendo que Ele é o nosso Salvador, reconhecendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida, reconhecendo que Ele passou pela morte na cruz e ressuscitou o terceiro dia. Tudo isso, quando nós reconhecemos isso, nós fazemos parte do corpo de Cristo. E isso só é possível por causa da obra consumada no Calvário. Só é possível se reconhecer a obra dele no Calvário, aquilo que ele passou por nós ali, ele deu a vida por mim e por você. O segundo subtópico vai falar sobre a apostasia individual. Olha bem, apostasia individual, isso aqui é muito importante. A Bíblia nos mostra que a salvação não é incondicional, pois as pessoas podem resisti-la, né? Então, a salvação, isso aí ninguém vai mudar, ela veio para todos. Jesus veio para todos. Agora a escolha é individual. A escolha é individual. Então, a Bíblia nos mostra que a salvação não é incondicional, pois as pessoas podem resistir ou não. As pessoas podem aceitar ou não, né? É colocado para todos? É colocado para todos. Agora, aí vai depender das pessoas que vão receber a palavra de Deus, que vão aceitar a palavra de Deus ou não. Então, aqui é algo muito importante para nosso ensinamento. Uma coisa importante, a apostasia doutrinária, bem como tornando-se novamente escravos da prática do pecado, né? Às vezes a pessoa está dentro da igreja, já teve uma vida com Deus e ela, novamente, ela se começa a voltar às práticas do pecado. Olha bem, a apostasia doutrinária, isso aqui é um perigo muito grande, bem como tornando-se novamente escravo da prática do pecado. Tornando novamente é porque é sinal de quem já saiu e novamente está voltando. Então nós temos que orar muito a Deus, irmão, para quê? Para nós não cair no acomodismo, para nós ter sempre aquele desejo de buscar, é o que está escrito lá no livro do Apocalipse, né? Volta ao primeiro amor. Quando nós percebermos que a situação está complicada, vamos começar a buscar de novo, a buscar mais, a orar mais. Nós observamos uma coisa muito importante: quando uma pessoa é nova convertida, ela tem uma sede, ela tem um desejo de aprender da palavra de Deus muito grande. Ela tem um desejo muito grande. Ela ora muito, ela jejua, ela quer conhecer a Bíblia, mas quando o tempo vai passando, quando os anos vão passando, começa a diminuir, vai parando de ler a Bíblia, vai acomodando. Isso aqui é um perigo muito grande, a apostasia doutrinária, bem como tornando-se novamente escravos da prática do pecado. Se não vigiar, volta às práticas do pecado, né? Então, irmãos, nós temos que colocar isso no nosso coração. Nós precisamos, nós temos aqui muitas referências bíblicas, né? Aqui tem um texto aqui em João 3,16 que diz assim: disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então tem que ter verdadeiramente um nascimento, um novo nascimento, né? Um novo nascimento. Não podemos voltar às práticas do pecado jamais. No terceiro subtópico, vai falar sobre a promessa e a segurança da salvação. A promessa de salvação também nos traz uma consoladora certeza, aquela mesma que o apóstolo Paulo escreveu: mas de ambos os lados estou em aperto,
tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Olha bem, quando nós chegamos, né, num ponto, eu sempre falo isso, eu oro a Deus também pela minha vida, que eu estou buscando a minha salvação como você. Quando nós já pensou atingir esse patamar, esse ponto que o apóstolo Paulo estava aqui, é a certeza da salvação. Irmão. Ele tinha certeza da salvação. É o que nós temos que ter hoje, porque nós sempre pregamos isso, é uma realidade. Ah, quando eu morrer, eu quero ser salvo. Quando eu morrer, nós já somos salvos. Nós vamos dar continuidade na eternidade na salvação, mas nós já somos salvos, né? A promessa da salvação também nos traz uma consoladora certeza, porque a partir do momento que nós temos uma certeza que eu sou salvo e vou continuar salvo na eternidade, eu tenho um consolo, né? Já pensou a pessoa viver nessa vida achando que tudo vai acabar, que daqui a pouco vai morrer, vai acabar tudo? Não, nós temos uma esperança, nós temos a fé na promessa da salvação. E aqui a palavra nessa tarde que nós, nesse dia, perdão, que nós estamos aqui meditando, o apóstolo Paulo nos ensina sobre isso. Ele tinha uma certeza. Ele não falava assim, talvez eu vou, quem sabe eu vou. Não, não tinha dúvida, não. Ele tinha certeza. Para mim ficar aqui é bom, que eu vou ajudar, eu vou pregar mais, mas partir para mim é melhor ainda, porque eu tenho certeza que eu vou estar com Cristo. Olha bem, a partir do momento que nós temos essa certeza que nós vamos estar com Cristo, tudo vai se tornar mais fácil na nossa vida. Nós vamos enfrentar as lutas, nós vamos enfrentar as enfermidades, as batalhas com muito mais força, porque nós temos certeza que nós somos vencedores aqui e seremos vencedores ali na eternidade. Olha bem, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Olha a certeza do apóstolo Paulo. E hoje nós estamos tratando de quê? Sobre a promessa da salvação. Deus tem uma promessa para a minha e para a tua vida, que é a promessa da nossa salvação. E essa promessa é a nossa alegria. Nós não cremos na promessa da cura, na promessa da bem-aventurança, então nós temos que crer, principalmente, nós temos que crer na promessa da salvação. Né? E quando nós cremos nessa promessa, nós sabemos que Deus tem um lugar especial preparado para nós. Aqui tem um texto que fala assim: assim os que creem em Cristo e se submetem a Ele, olha bem, como seu Senhor e mediante um relacionamento pessoal com Cristo. Nós temos que ter um relacionamento pessoal com Cristo. Estão definitivamente seguros para a vida eterna. A partir do momento que nós temos um relacionamento pessoal com Cristo, pessoal, individual com Cristo, nós vamos estarmos preparados e seguros que nós estamos caminhando para a vida eterna. Amém? Eu espero que todos aí tenham aprendido com esta palavra, como eu, estudando aqui com os irmãos, aprendi também, né? E peço à igreja aí que ora por nós para darmos continuidade a esse trabalho aí, né? Que a pedido de pessoas ali do programa da rádio, nós colocamos aí esse estudo no ar, esse estudo aí no ar, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Daqui a pouco, ao meio-dia, nós vamos estar juntos ali no programa na Rádio Gospel ali. Amém? Fica com Deus, fica na paz do Senhor Jesus.